Muito boa tarde. Vamos chegando no nosso grupo de estudos, Oração Ação. Grupo de amigos, grupo de estudos, grupo de buscadores. Temos dito que é muito diferente o critério da escola de Deus da escola dos homens. Na escola da terra, das pessoas, dos homens, se um aluno tiver 2 provas no ano e tirar 7 na primeira e 4 na segunda, passará, e a média for 5, passará por média, não é? Enquanto que se um aluno tirar 3 na primeira prova e 4 na segunda, não passará. Na escola de Deus é muito diferente. Disse Allan Kardec que reconhece-se um espírita por ser hoje um pouco melhor que ontem e por esforçar-se por ser amanhã um pouco melhor que hoje. A dinâmica, o processo, mais que o estágio. A dinâmica mais que a média. A dinâmica de quem tira 7 e depois 4 é involutiva, é de perda. Aliás, significativa. A dinâmica de quem tira nota 3, depois nota 4, é evolutiva. É uma dinâmica de melhoria, de aprimoramento. Pelo critério expresso por Kardec, inspirados nos grandes espíritos, é o que interessa. Pense se fosse seu filho, se fosse seu amor, seu cônjuge que tivesse bebendo cada vez menos. Ou que tivesse conseguido passar um período sem beber e agora tivesse tido uma recaída de beber muito. Qual das duas situações o deixaria mais tranquilo? Aquele que está reduzindo a bebida ou aquele que tinha parado e teve uma forte recaída? A dinâmica mental, emocional do ser humano não tem nada a ver com média. Não é? É claro isso. A dinâmica, a evolução, a curva, o processo determina o produto, determina o estágio, o verdadeiro estágio. A paz na terra, Jesus não destinou aos anjos, aos puros, mas aos seres de boa vontade. A evolução, a transição planetária, não está destinada aos anjos, apenas nos pacíficos. Os pacíficos ainda não são os pacificadores. Se só ficasse na Terra regenerada espíritos do quilate de Gandhi, Mandela, Luther King, Jesus, Buda, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Clara,
poderíamos nos dar como perdidos. Porque é impossível, a evolução não dá saltos, não alcançaremos esse estágio ainda nessa vida de forma alguma. Deus, como sublime e amoroso educador, como qualquer professor bom, como qualquer pai, mãe, avô, avó, tio, amoroso, só quer de nós a dinâmica, a atitude, a boa vontade. Isso deve ser um alívio para todo o estudante espiritual, o buscador espiritual, sincero, ainda que primário. E deve ser uma fonte de preocupação para todo o estudante, o buscador espiritual avançado, na aparência apenas. Boa vontade, sincera, verdadeira, de coração. Abomine como Jesus abominou, abomine de sua vida, como Jesus abominou em geral, a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Seja sim, sim e não, não. Haja de acordo com o que pensa. Fale de acordo com o que sente. Não se deixe envolver por ambiguidades e contradições típicas do convencionalismo humano. É a hora da verdade. O alto não tem a menor dificuldade para sentir, para constatar a nossa verdade. Ele não se deixa reger por gestos aparentemente caridosos, por palavras aparentemente bondosas. Os espíritos elevados, nada a falar de Deus, de Jesus, mas os instrutores espirituais leem-nos, leem a nossa aura, o nosso campo energético, como nós lemos livros infantis. Ignorância nossa pensar poder enganar a luz. Vivamos a nossa verdade. A cada momento que a ideia da hipocrisia, da falsidade entrar nas nossas cogitações, surgir como alternativa, lembremos que nossos espíritos familiares mais elevados, nossos amigos mais adiantados no espírito, nos olham, nos ouvem, nos percebem, leem nossos pensamentos com a maior facilidade. E teremos nisso um forte impulso para retirarmos das nossas cogitações a alternativa da mentira. Sim, no nosso estágio escorregaremos uma vez ou outra, mas mantenhamo-nos firmes na proposição da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará. Muito bem, hoje, continuando nos sacramentos da Igreja Católica, já falamos do batismo, já falamos do casamento. Agora vamos falar da missa. Qual a visão espiritual que o instrutor Emmanuel, guia de Chico Xavier, autor espiritual desse O Consolador, em parceria com Chico, qual a visão que o instrutor tem
do ponto de vista espiritual da missa católica. A pergunta de número 300 é enunciada nos seguintes termos: como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? E a resposta de Emmanuel vem nos seguintes termos: perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. Situa Emmanuel como um evento que merece respeito, consideração, mas que devemos situar no âmbito do convencionalismo e das relações superficiais da Terra. Olha que equilíbrio, não é? Ver as coisas como são, criticar as superficialidades, avançar às profundidades, mas com respeito e consideração às pessoas que participam desse rito. Ah, mas não tem mentira, não tem hipocrisia na missa? Tem. Mas precisamos aprender a profundidade da fórmula que indica. Critique as atitudes, mas respeite as pessoas. Combata os crimes, mas acolha os criminosos. Por que faríamos isso? Acolher os criminosos? Lembremos de Jesus diante da pecadora e dos seus juízes, que proclamou: quem estiver sem pecado, apenas quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. É uma fórmula inesquecível para todos nós que detestamos ser julgados, mas que adoramos julgar os outros. Continua ele na resposta a respeito da missa. A Igreja de Roma pretende comemorar com a missa o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Em termos rituais, em termos de palavras, a missa lembra as palavras do Mestre, que comparava o vinho ao seu sangue, o pão à sua carne. Essa é a matriz, a origem da Eucaristia. Uma origem nobre, não há dúvida. Mas, para além da origem nobre, a prática, a disposição das pessoas na igreja, a consideração que se dá a certas pessoas e menos a outras. Como ver isso? Vejamos o que diz Emmanuel. A Igreja de Roma pretende comemorar com a missa o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. E continua: ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontificial,
a das almas, a seca, a cantada, a chã, a campal e etc. Adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório, a adaptação das pessoas ao seu misticismo, por parte do sacerdote inteligente e afeto à sinceridade. Cada uma dessas missas, cada uma dessas práticas a que os sacerdotes são orientados, tem a sua explicação, a sua lógica, as suas alegações, a sua ideologia. Emmanuel fala aqui que é de admirar que o sacerdote inteligente e sincero se adapte a esses ritos, a forma como eles são passados, a maneira como é desenvolvida a missa, com seus eleitos, seus privilégios, suas confissões alienantes da responsabilidade, já que a confissão pressupõe que com algumas repetições de oração, algumas penitências superficiais, a pessoa ficaria livre da responsabilidade sobre seus erros. Como o sacerdote inteligente e sincero pode aceitar esse jogo de desresponsabilização das pessoas sobre os seus erros e que, portanto, impede, bloqueia qualquer processo evolutivo, porque qualquer evolução parte da responsabilidade. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer educador busca meios dos seus alunos, dos seus filhos, netos, sobrinhos, assumirem a responsabilidade pelos seus equívocos, reparar seus erros, aprender com seus enganos. Isso é básico. O dízimo, evidentemente, não torna ninguém melhor aos olhos de Deus. A repetição mecânica de orações também não. É óbvio que não. Então, que a pessoa ignorante e hipócrita participe dos ritos superficiais da missa, não há espanto algum. Mas aqui, Emmanuel diz que é de admirar a adaptação a esses ritos por parte do sacerdote inteligente e sincero. Acrescentaríamos nós, e aos fiéis também, que tiverem essas qualidades da inteligência e da sinceridade, não há porquê aderirem a esse convencionalismo interesseiro, superficial e mentiroso dos ritos que envolvem a missa. Como a terra, inclusive entre os sacerdotes das igrejas, inclusive entre os sacerdotes católicos, e ainda mais entre os fiéis, entre os frequentadores, está cheia de pessoas ainda limitadas no seu entendimento, na sua compreensão dos fatos da vida, da lógica das instituições,
Só podemos respeitar e considerar todas as pessoas que adiram aos ritos católicos e de todas as religiões com sinceridade de coração. Por ignorarem e não reunirem condições de entendimento mais profundo. Respeita-se como uma criança que alimenta crenças ilusórias. Quem não respeitará, não é? Já todas as pessoas que tiverem inteligência e sinceridade precisam perceber o jogo, a lógica, os interesses, as mentiras que são propagadas em nome de Deus para manipular pessoas, o que acontece, aliás, em todas as religiões. Em todas as religiões existem manipuladores. Em todas as religiões existem pessoas que aceitam, que se propõem a serem manipulados. Investigue, aprenda, se conheça e conheça o ser humano a partir das religiões. É fundamental mantermos-nos vigilantes. Vigiai é um estímulo que o mestre dá ao longo de todo o Evangelho. Ele chega a recomendar que sejamos pacíficos como as pombas, mas prudentes como as cobras. Jamais será sinal de pureza, de avanço espiritual, a ignorância. Sejamos pacíficos, sem necessidade de atacar as pessoas que erram, porque nós, em outras vidas e nessa mesma, certamente erramos muito. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Então, com paz no coração, mas com prudência, com percepção do que acontece à nossa volta e no nosso interior, aprendamos, percebamos com perspicácia, com inteligência, com lucidez, os movimentos das pessoas, das instituições, os interesses financeiros, políticos e até sexuais que envolvem as relações humanas, inclusive tudo isso dentro das instituições religiosas. Nada justifica a ignorância. Tudo estimula a lucidez. Sem amargura, sem pessimismo, apenas constatando as ignorâncias e aprendendo com elas. Que assim seja, amigos e amigas. Fé raciocinada, fé lúcida, fé prudente é o que Jesus nos propõe através de Kardec, é o que Kardec nos propõe através dos espíritos auxiliares de Jesus. Muito bom. Vamos saudar agora os amigos que estão conosco aqui. Marco Aurélio Trindade, dando o seu boa tarde, assim como Enir Cajazeira, boa noite, Andréa Silva também, e Sueli Duque também.
Enir Cajazeira vibra, como tem vibrado sempre, por sua amiga, por nossa amiga, Mônica Silva. Que o nosso afeto pela nossa amiga seja uma ferramenta de elevação das nossas vibrações, de sublimação dos nossos sentimentos, das nossas energias, para que nesse padrão elevado pela amizade transborde para todas as pessoas que enfrentam problemas de saúde, nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios e muito especialmente para todos os doentes que por um motivo ou por outro, por falta de dinheiro, por negligência dos governos, por corrupção dos governos, por negligência das famílias, por qualquer motivo, não alcançaram o atendimento necessário. Que essa nossa melhor energia favoreça todos os desfavorecidos. Um grande abraço a todos, saudações, e amanhã estaremos aqui novamente às 18 horas, se Deus quiser. Paz e bem, compartilhe se você entender que há razão, que pode haver utilidade para isso, e até amanhã.